Eu quero cumprimentar, dar boa tarde, bem-vindo, deputado. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Canção Nova. Eu que agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, falar aqui sobre um tema de interesse, né, da família brasileira, que na sua ampla maioria é contra a liberação de qualquer tipo de droga no nosso país, mas querem a todo custo fazer isso através de lei, através de uma norma legal, e nós estamos aí trabalhando arduamente para impedir esse retrocesso no nosso país, esse retrocesso em um momento que nós tivemos muitos avanços na política sobre drogas no Brasil, mas estão querendo a todo custo aí liberar geral e nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Deputado Diego Garcia, o senhor confirma comigo que o texto original desse projeto de lei do ano de 2015 autorizava apenas o plantio de maconha no Brasil para fins medicinais, mas que agora o relator que pegou esse mesmo projeto de 2015 modificou e agora no seu relatório, que seria votado hoje, autorizava o uso amplo e irrestrito da maconha no território nacional para muito além do uso medicinal? É isso mesmo, Ronaldo. A prova disso está nas falas do próprio relator, de vários membros da comissão que não escondem, né, que não camuflam. Nós temos alguns deputados ali que estão votando favoráveis, mas de forma meio que camuflada. Mas tem alguns membros que falam explicitamente, né, publicamente, qual é a intenção, que é liberar geral o uso recreativo da maconha. E o relator, por inúmeras vezes, inclusive nas suas redes sociais, ele tem falas ali dizendo que sim, ele está ali no seu substitutivo defendendo os interesses da indústria. Ou seja, já não é mais o interesse da família ou das famílias que poderiam fazer uso desse medicamento para o fim medicinal, e sim o interesse de outros que querem faturar e lucrar milhões em território nacional com a aprovação desse projeto de lei. E isso está claro, Ronaldo, já na ementa do projeto. O projeto original, ele 399 de 2015, ele fala assim na ementa: para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Agora, já no substitutivo, Ronaldo, ele alterou até a ementa do projeto, colocando assim: dispõe sobre o marco regulatório da cannabis no Brasil. Agora, é importante a gente ressaltar um outro ponto, né, que ele também não soube me responder hoje na comissão, que ele colocou no seu substitutivo. O relator disse em uma das suas falas que em nenhuma parte do seu substitutivo estaria expresso que os medicamentos com cannabis poderiam ser utilizados em crianças. Mas nós analisamos aí o parágrafo 2º do artigo 18, que dispõe que não haverá restrição contra os critérios terapêuticos para a prescrição de medicamentos ou de produto de cannabis medicinal de uso humano ou veterinário, desde que seja feita por profissional legalmente habilitado. Ou seja, Ronaldo, em outras palavras, nem VIC a gente receita e recomenda para todo tipo de doença. No caso da cannabis aqui medicinal, no caso do projeto de lei do substitutivo apresentado, ele está autorizando o uso para qualquer tipo de doença. Qualquer profissional, em qualquer lugar, poderá receitar. Basta uma receita médica ali autorizando o uso dessa substância. Então, imagine o grande risco e o perigo que nós estamos colocando milhares de pessoas no nosso país com a aprovação desse projeto. Porque esse não é o caminho, Ronaldo, para a incorporação de um medicamento no Brasil. Qual que é o caminho correto? É a Anvisa. E o autor do projeto, o deputado Fábio Mitidieri, quando propôs o projeto, foi em 2015. Só que olha que interessante, Ronaldo, um argumento aqui muito interessante.
por mais que meritório a apresentação dessa proposta pelo fim medicinal, só que não é competência do legislativo incorporar um medicamento via SUS ou liberar um medicamento para uso das pessoas no país. O nosso papel como parlamentares é assegurar o orçamento para a compra desses medicamentos de alto custo em território nacional. Quem que tem que autorizar o registro do medicamento no Brasil? É a Anvisa, não são os deputados. É o órgão competente para fazer as análises, para contestar a pesquisa, para localizar as evidências científicas para que assim possa autorizar o registro do medicamento no Brasil. E isso já aconteceu. Em 2017, a resolução 17 de 2015 foi apresentada pela Anvisa e depois, em 2020, uma nova resolução, a 335 de 2020, que permite a importação por pessoa física para uso próprio mediante a prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Depois, outras resoluções também autorizaram o plantio da maconha para o fim medicinal. Isso eu estou falando da Anvisa, que é a agência reguladora. E eu trago aqui mais um fato. Em Toledo, meu estado, cidade do meu estado, Paraná, já tem o plantio da maconha para o fim medicinal autorizado pela Anvisa. Então, tudo aquilo que o autor original pediu foi contemplado ao longo desses anos pelo órgão competente, que é a Anvisa. O que falta, Ronaldo, agora? Falta a incorporação via SUS. Só que olha que interessante, a indústria que está apoiando o projeto, que está investindo pesado em vários veículos de comunicação, financiando propaganda positiva sobre a cannabis medicinal, ela até hoje, desde 2015, que teve o registro do medicamento, nunca pediu a incorporação via SUS. E são os deputados que querem agora autorizar o plantio, a comercialização, a industrialização, a produção de maconha em todo o território nacional, bastando a prescrição de um médico. Como que nós vamos acompanhar e fiscalizar tudo isso em território nacional? Então, o que está nos bastidores, o que está entre linhas, Ronaldo, é um verdadeiro cavalo de Troia que está sendo apresentado nesse substitutivo, que vem na contramão daquilo que a família brasileira deseja e espera para o nosso país. Em síntese, a gente pode concluir que o objetivo do projeto originário, que era a liberação do uso da maconha, do plantio da maconha para utilização medicinal, que é uma coisa muito justa, para enfermidades que foram constatadas a eficácia do uso dessa substância da maconha no tratamento. Isto já foi atendido pela Anvisa, de maneira que este projeto seria inclusive dispensável, nem precisaria mais voltar a ser analisado. Todavia, o que a gente percebe é que alguns parlamentares, não sabe motivados pelo quê, pegaram o projeto original, transformaram esse projeto original e querem agora se aproveitar da ideia primeira e fazer uma aprovação ou aprovar o uso amplo, comercialização, plantio, uso amplo e irrestrito da maconha. Isto é aquele objetivo que a gente já imagina qual seja. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o que respondem quando aí os senhores apresentam na comissão, nos debates aí, apresentam a gravidade do uso de uma droga como a maconha, por exemplo, as inúmeras doenças que provoca, a invalidez física e mental, o afastamento da vida social, a dependência, especialmente entre adolescentes, jovens, um fator que gera violência social, que provoca no usuário alteração de consciência, de comportamento. Quando os senhores apresentam isso aí para os debatedores, como é que eles respondem? Ronaldo, só quem não conhece o drama de um pai, de uma mãe de família que já teve ou que tem um dependente químico dentro de casa,
um usuário da maconha, de cocaína ou de outras drogas, é que sabe o drama que essas famílias vivem. Eu sei, Ronaldo, e você sabe disso, porque eu, inclusive, sou cofundador de uma comunidade. Antes de ser deputado, eu já atendia inúmeros pais e mães que batiam a porta da minha casa na madrugada, sem saber o que fazer, pedindo pelo amor de Deus para ajudá-los a conseguir vaga em uma comunidade terapêutica para a internação do filho, porque eles já não sabiam mais como dominar, porque ficam indomináveis e escravos desse vício. Escravos desse vício. Nós, quando explicamos, Ronaldo, você sabe bem o meu compromisso aqui na Câmara com a família, com a saúde e com as nossas crianças principalmente. E você também sabe, eu já falei algumas vezes sobre isso, eu presido aqui na Câmara dos Deputados duas frentes muito importantes, a da família, defesa da vida e da família, e a de doenças raras. A de doenças raras, nós estamos tratando de doenças gravíssimas, de medicamentos de alto custo. Essa semana, inclusive, teve a incorporação de um medicamento, graças a uma audiência pública que aconteceu na Conitec, o secretário de Ciência e Tecnologia, atendendo um pedido meu, permitiu que as famílias falassem e foi incorporado um medicamento pelo SUS, o Spinraza, para AME tipo 2 e tipo 3, que é atrofia muscular espinhal. O custo desse medicamento, Ronaldo, no Brasil, é estimado em R$300 mil. Sabe quanto que é o custo da cannabis medicinal? R$2.000. Olha a diferença. Será que o governo teria alguma barreira para incorporar um medicamento que é muito mais barato do que o Spinraza? Não. E por que isso não aconteceu ainda? Recentemente, não atendendo um pedido da indústria, mas o próprio secretário de Ciência e Tecnologia, o Dr. Hélio Angotti, do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, pediu no ano passado, final do ano passado, a análise pela Conitec para a incorporação da cannabis medicinal. E o parecer, Ronaldo, eu posso te encaminhar. O parecer foi pela não incorporação devido à ausência de comprovação científica. Quem tem que fazer essa comprovação? É a indústria. São aqueles que desenvolveram o medicamento. E eles colocam ali no parecer final da Conitec, inclusive destacando que a qualquer momento a indústria pode pedir a incorporação novamente do medicamento. Relembro que não foi a indústria que pediu nesse caso, foi o próprio Ministério da Saúde que pediu. Agora eu deixo a pergunta no ar, Ronaldo. Eu deixo a pergunta no ar. Por que a indústria até hoje não pediu a incorporação do medicamento se ele é tão bom, se ele é tão eficaz, se ele ajuda tantas pessoas, se ele pode salvar a vida das pessoas? Por que a indústria que está tão preocupada com a família, com as nossas crianças, com as pessoas com doenças graves, até hoje não pediu a incorporação desse medicamento via SUS? É essa a pergunta que nós deixamos no ar para a população refletir, porque os interesses agora são outros. O interesse é a comercialização recreativa e não na medicinal. O interesse é liberar maconha geral para quem quiser usar e não para usar para medicamento. É isso. É vender produto de beleza, é vender bala, é vender bolo de maconha, é vender todo tipo de produto com maconha no nosso país, a base de maconha no nosso país, como já acontece em países que liberaram geral e que agora querem liberar também a cocaína e outras drogas. É assim que começa. Então, e querem voltar atrás. Acontece isso também já. Querem voltar atrás. Deputado, para a gente concluir aqui, bom, não teve bom encerramento a reunião de hoje, não é? Ficou adiada para quando? Não. Ficou adiada para quando e em que situação foi adiada? Olha, Ronaldo, vários veículos de comunicação desleais, desonestos, que na prática a gente conhece e sabe são contra os interesses da família brasileira, que estão contra tudo aquilo que nós aqui no Congresso defendemos, que é a vida e a família,
Inclusive divulgaram hoje, né, que eu teria agredido o presidente da comissão, e você deve ter visto, ouvido isso também. Mas as imagens são claras, em momento algum eu agredi o presidente da comissão, tanto que ele praticamente nem se mexeu ali na cadeira onde ele estava. Se eu tivesse agredido ele, no mínimo ele teria caído ali no chão. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu de verdade foi que ele aprovou um requerimento de minha autoria, em que todos os requerimentos seriam votados nominalmente, ou seja, os deputados teriam que registrar o voto, e naquele momento da discussão, ele indeferiu o nosso pedido de votação nominal, ou seja, ele foi contra a própria decisão que ele já tinha aprovado. E ele, na condição de presidente, ele não é dono da comissão. Ele está ali para conduzir os trabalhos conforme a vontade da maioria. E para esse caso, nós tivemos maioria no início dos trabalhos da reunião de hoje. Então, a minha atitude ali foi se levantar, ir ali em direção da mesa onde ele estava presidindo, para dizer para ele que ele não iria atropelar o regimento, atropelar as ações legislativas para aprovar a liberação da maconha. E depois, num outro momento, Ronaldo, eu indaguei ele e pedi para que ele me desmentisse, e ele não teve coragem de me desmentir, para que ele dissesse publicamente se ele era contra a liberação das drogas no nosso país. E ele não teve coragem de me desmentir, porque eu afirmei que ele era a favor da liberação e disse que se ele fosse me desmentir, ele iria perder voto. Porque ele sim, que preside a comissão, que é um membro do PT, um partido que nós já conhecemos e sabemos que é favorável ao uso das drogas, que quer a liberação das drogas no nosso país, está ali para defender a liberação. E o relator, há uma semana atrás, basta entrar nas redes sociais dele, tem vídeos que ele mesmo publicou, dizendo que está a defender o interesse da indústria para que ela possa crescer e se fortalecer em território nacional. Ou seja, um defende o libera geral e o outro está defendendo o interesse da indústria e o interesse das famílias. E o interesse das nossas crianças que eles estão ali citando o tempo todo. Aonde que fica? Infelizmente, Ronaldo, e todas as pessoas com doenças graves que me procuraram ao longo dessa semana, até para conseguir entender o porquê da minha posição contrária a esse projeto, quando eu expliquei para elas, compreenderam. Quando eu expliquei para elas que elas estão sendo usadas nesse momento como um escudo, elas estão sendo usadas para aprovar um verdadeiro cavalo de Troia. Assim como eles querem fazer com o aborto, eles estão querendo fazer com a maconha. E hoje é a maconha, amanhã será a cocaína. Já tivemos uma entidade, inclusive no Maranhão, que deu entrada a um pedido absurdo, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo a liberação do gás de cocaína. Já tem isso, já existe no Brasil uma ação correndo no STF. Então imagina o perigo que está para a família brasileira. Então nós não podemos aceitar, nós conseguimos ali, com algumas modificações que teve na comissão, impedir a votação hoje, mas ainda não acabou, Ronaldo. Nós só vamos aí... Quando volta novamente a análise? O presidente pode convocar, né, a qualquer momento uma reunião da comissão, então a gente tem que ficar atento. Importante dizer que tudo isso que o senhor acaba de nos contar aqui e o posicionamento que o senhor defendeu ali, a CNBB reiterou sua posição igualmente. Então a CNBB está incentivando aos deputados e à população brasileira que se manifeste igualmente. O senhor está aqui se manifestando contrária a este projeto, contrariamente a este projeto, a esta análise que está sendo feita ali. E como o senhor já nos advertiu, provavelmente nós vamos ouvir e ver alguma manchete hoje em algum jornal de alguma emissora mostrando alguma coisa que não foi exatamente isso que o senhor acabou de nos dizer aqui. Então que o nosso povo já fique atento também, porque boa parte da mídia que a gente conhece é favorável a esta liberação da maconha.
não é? Então, lamentavelmente, a gente vai se deparar com manchetes que vão dizer alguma coisa contrária ao que você está ouvindo aqui na Canção Nova. Deputado, eu quero lhe agradecer muito. Daqui a pouco a gente pode até ouvir uma mensagem do Cardeal do Rio de Janeiro, mobilizando o povo brasileiro para que se manifeste, procure seu deputado, fortaleça esse pensamento contrário a este projeto. Deputado, foi um prazer, muito obrigado e boa luta aí. Obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço e reforço mais uma vez, não deixem ser enganados. Não se deixem ser enganados. Não se deixem ser enganados. O que estão tentando fazer é enganar o povo brasileiro, usando pessoas com doenças gravíssimas como escudo nesse momento. Não é o parlamento que deve decidir sobre o uso de medicamento. Já temos órgãos para isso. Anvisa, Conitec, Ministério da Saúde. O parlamento tem que se debruçar sobre orçamento para assegurar o custeio, o pagamento desses medicamentos de alto custo, para que não falte lá na ponta medicamento de alto custo para quem de fato precisa e necessita. Não é aprovando esse cavalo de Troia que vai permitir o uso recreativo da maconha no nosso país. E se aprovado, ninguém poderá impedir mais. Então, mobilize-se, faça a sua parte e vamos juntos. Eu tenho certeza que nós podemos virar esse placar ainda e podemos dar uma vitória ali na comissão, derrotando o relatório do deputado Luciano Dutti. E acompanhe aí pelas nossas redes sociais, deputado Diego Garcia, todo o trabalho aí que nós estamos fazendo nesse sentido. Vamos manter a todos informados. Muito obrigado, deputado Diego Garcia. Prazer ouvi-lo. Um grande abraço para o senhor. Ronaldo. Fique com Deus. Um abraço. Gente, tudo que o deputado Diego Garcia aqui agora nos apresentou é o mesmo pensamento da CNBB, que ontem emitiu uma nota esclarecendo exatamente o que pode aparecer em alguma manchete de alguma televisão, de algum jornal, de internet, de algum desses grandes veículos, não é o que de fato está acontecendo nessa comissão. Não é a aprovação de um projeto para o uso medicinal da maconha. Não é. Isto já está em vigor no Brasil através de uma norma técnica da Anvisa. O que se modificou no relatório original, que era somente para uso medicinal, o que se modificou é liberar a maconha para fins comerciais, recreativos. Um uso amplo e irrestrito. Plantação, uso amplo, venda ampla, comercialização ampla e irrestrita da maconha no Brasil.